Vamos lá. Agora o espírito da risada apaixonou da Daniela. Porque eu fiquei pensando. Sai! Vai. Oi, Jenny! Hoje vamos falar sobre livros que mudaram a nossa forma de ver o mundo devido por ser bom, por ter qualidade, pela forma com que ele traz a história. Então, cada uma aqui vai trazer um dos seus livros favoritos e vamos começar a falar. Vai, Edna! Aqui, ó. Meu livro escolhido foi O Símbolo Perdido. Eu comecei a ler com 18 anos de idade. Foi apresentado pra mim esse livro maravilhoso do autor Dom Brown. A escrita dele é maravilhosa, envolvente. E é um livro que não é cansativo. Você vai lendo e discorrendo o livro e você nem percebe. E O Símbolo Perdido, ele traz a história sobre a maçonaria nos Estados Unidos. Tem o personagem do Robert Londo, que ele é um professor de história na Harvard. Ele é formado em simbologia, então ele domina toda a parte da simbologia. Ele é chamado para encontrar esse símbolo, para desvendar todo esse mistério. Então ele vai numa caçada no Vaticano, ele roda os cantos do Vaticano todinho, aparece várias coisas, Capela Sistine, enfim. E aí ele começa a desenvolver para encontrar esse símbolo antes que esse símbolo caia em mãos erradas. Porque esse símbolo dá poder e tem pessoas más atrás desse símbolo que querem esse poder. E aí eles estão nessa busca implacável. O livro que eu escolhi foi A Cabana, do William P. Young. Ele mudou a minha vida em vários aspectos, assim, meu modo de pensar sobre várias coisas, sobre como a gente pode encarar Deus na nossa vida, sobre representatividade também de Deus, de Jesus, como ela é diferente para várias pessoas. Fala sobre muito de perda, de luto, de como a culpa pode consumir uma pessoa. Ele mudou meu pensamento, minha forma de ver vários aspectos da nossa vida. Ele tá bem velhinho, ó. Eu acho que todo mundo já conhece a história, mas o personagem principal perdeu a filha e ela foi assassinada, encontrada morta depois de um bom tempo, e ele se sente culpado por ter abandonado ela, e em um determinado momento a família dele começa a se desfazer com a briga, o distanciamento, essa culpa vai corroendo na própria família dele. Então um dia ele recebe um convite para ir até essa cabana onde eles encontraram a filha dele, para se encontrar com Deus. Basicamente é isso, ele vai ter um final de semana com Deus, Jesus e o Espírito Santo, 3 personificações deles, né? E é isso, a história vai se passar em torno de todo esse final de semana, de toda essa experiência que ele vai ter, de todo esse luto, desse fechamento que ele vai ter esse final de semana, de tudo que esse final de semana vai mudar para a vida dele. O livro escolhido por mim foi Olhar os Lírios do Campus. Foi um livro que eu li há muito tempo atrás, mas ele muda muito a visão da forma como eu via o que acontece. A gente sempre pensa assim, temos que ficar rico, temos que enriquecer, temos que conseguir coisas. E esse personagem que ele consegue tudo que ele quer, ele consegue chegar ao ponto de ser, sabe, muito rico. E aí ele percebe uma coisa, ele não é feliz. É uma coisa assim que você não... No decorrer do livro, você já pega uma parte em que a personagem, o personagem principal, a pessoa que ele ama mesmo, tá numa situação difícil, e aí ele começa a relembrar de como ele chegou àquela situação. Então você fica pensando muito, tipo assim, vale a pena? Tudo nessa vida vale a pena? Eu pensei muito nisso, porque a gente pensa, a gente tem que ficar rico, tem que construir muitas coisas, e aí quando você chega naquele ponto que você construiu tudo, você consumiu tudo, você já fez tudo que você tinha que fazer, você não é feliz, você não levou as pessoas que amava, ele maltrata os pais dele, a pessoa que ele ama, a mulher que ele mais ama no mundo, ele larga por causa desse orgulho, dessa vontade dele também de querer as coisas, ele é muito ambicioso dentro da história. Eugênio é um dos personagens mais fortes que eu li, eu acho que também é o personagem mais forte que eu li, porque você começa a conhecer ele desde criança, desde aquela situação pobre, você entende ele por ele ser ambicioso, só que você se sente triste, porque aquela criança acaba se tornando alguém deprimida. Então, assim, ele consegue tudo, ele consegue se tornar médico, ele consegue chegar ao auge, e ele percebe que ele é muito infeliz. Um dos capítulos mais lindos que eu já li também. E a parte do livro, como Olivia entra na história, Olivia é uma das personagens que no começo você já começa a ler, você percebe que ela é muito importante para a história. Eu amei, eu recomendo demais. Olhar Livros do Campo é o melhor livro do Érico Veríssimo. Tem várias histórias dele também, mas essa aqui é a minha favorita.
Eu acho que o símbolo perdido tinha um negócio a ver. É porque eu pensei... Você não falou que ia trazer Dan Brown? Que começou a ler por Ele causa tá lá em dele? casa. Braga. A gente trouxe três. Oi, Janice! A gente trouxe 3 indicações de livro que mudaram a nossa vida. Era E a 3? forma- Não! Parece uns em 3. Ai, Edna. Ah, tá. Eu juro pra você, ainda tem algum Entendi. problema, mano. Ai, Edna. Vai. Ela tem algum problema. Não é normal. Respeito! Vai. Outra coisa, tem hora que a gente grita no vídeo quando a gente tá interrompendo uma A outra. Edna grita. A gente grita, a gente tá entrando no meio do outro grita. Vai. Eu não ganho grito.